Para fechar essa. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos mostramos para te adorar. O teu nome engrandecer. Que viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno. Graça e paz, meus amados, boa noite, shalom, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se em casa, estamos mais uma vez aqui na viração do dia, para esse nosso propósito,
para esse nosso momento, onde nós buscamos ao Senhor, onde nós temos a oportunidade de estarmos com os nossos olhos, com os nossos ouvidos voltados para Deus. E como é lindo nós sabermos que nós temos um grande Deus. Deus que jamais perdeu uma batalha, que age no improvável, que é o Senhor do impossível, que traz através da história, através do tempo, um modelo de fé, de fidelidade, de honra, para que nós possamos a todo tempo e a todo instante crermos, confiarmos e sermos perseverantes nos nossos objetivos, perseverantes nas nossas convicções e até mesmo nos nossos sonhos. Que nós possamos continuar adorando este Deus, e adorar é se entregar, adorar é se tornar dependente, adorar é nós dizermos para Deus: eu não sou nada sem ti, Senhor. Eu não posso nada sem a tua presença. E assim como um dia Moisés ouviu Deus dizendo que Deus deixaria com que aquele povo ingrato, duro de coração, seguisse o seu caminho rumo à promessa, mas que ele, o Deus de Israel, não iria com a nação de Israel, iria encerrar ali a sua jornada. E Moisés se aquebranta diante de Deus e diz: Senhor, se o Senhor não for, nós não iremos. Olha como é lindo isso, né? Como isso nos traz uma verdade. Por onde é que nós temos ido? Por onde é que nós temos caminhado? E neste caminho que nós temos feito, nós temos dito: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu também não irei? Ou nós temos decidido andar sozinhos? Moisés foi um homem que pagou um preço para que a nação de Israel aprendesse a andar com Deus, mesmo num deserto, mesmo nas dificuldades, nas aflições, nas adversidades, mesmo reclamando, mesmo murmurando. Moisés trabalhou para que aquela nação de Israel pudesse se converter a Deus. E olhe, existe uma grande diferença que nós precisamos aprender entre Moisés, que tirou a nação de Israel do Egito, e Josué, que fez com que a nação de Israel entrasse na terra prometida. Enquanto Moisés dizia: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Josué entra na terra prometida, conquista a promessa, recebe o decreto de possessão daquela terra, e ao final da sua vida, Josué diz assim: eu não sei vocês, eu não sei que Deus que vocês vão seguir, eu não sei o que vocês vão fazer da sua vida, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, de certa forma, ele deixa rolar a coisa, deixa a coisa abandonada e fala: vocês tomem a decisão que vocês quiserem, eu já tomei a minha. Diferente de Moisés, que lutava, que guerreava para o povo entender. E hoje, eu queria que nós pudéssemos, através do nosso devocional, refletirmos. Nós temos nos importado com as pessoas que estão tomando decisões equivocadas e abandonando o Senhor? Ou nós temos nos preocupado para fazer com que essas pessoas continuem andando com Deus, vivendo as promessas de Deus? Josué simplesmente disse: eu já ensinei o caminho, agora é com vocês. Nós já sabemos quem é o Deus de Israel, agora vocês escolhem se vocês querem seguir o Deus de Israel ou vocês querem seguir outros caminhos. Nós, muitas vezes, achamos que é mais confortável
nós deixarmos com que as pessoas sigam os seus caminhos. Mas nós precisamos refletir: é este o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas? Vermos pessoas se perdendo, vermos pessoas caminhando por caminhos equivocados, errados, caminhos de transgressão? Ou nós precisamos estar alinhados com o que Jesus nos ensinou, para podermos ensinar o caminho, para podermos pregar a verdade, para podermos ser um modelo que transmite o caminho e a verdade de Jesus, aquele que é o Cristo, que trouxe a salvação, que morreu numa cruz do Calvário, que fez com que o véu do templo se rasgasse para que a presença de Deus pudesse nos atingir. Nós precisamos refletir muito sobre isso. Nós temos visto pessoas acomodadas, de certa forma acovardadas, numa zona de conforto egocêntrica e pessoal, e estamos nos esquecendo de fazermos a nossa parte para transformarmos as pessoas, para que as pessoas transformadas possam transformar as suas famílias, para que as famílias transformadas possam transformar o seu cenário regional, para que o cenário transformado possa gerar restauração nas cidades, para que as cidades transformadas possam gerar uma nação abençoada. Nós precisamos compreender que quando Jesus fala: ide e pregai o evangelho em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra, ele está nos ensinando um princípio onde o evangelho se torna grande, onde o evangelho se multiplica e onde a terra é conquistada. Nós estamos querendo olhar para a terra e conquistar a terra, sem conquistarmos Jerusalém. Nós precisamos compreender que a carroça não anda na frente dos burros, que existe uma receita, que existe um modelo, e que esta receita e este modelo vai depender de mim e de você, para que nós possamos agir como Moisés agiu, levando a presença de Deus, fazendo com que as pessoas se movam pela presença de Deus, conhecendo a Deus, conhecendo os seus princípios, estabelecendo os valores para a sua vida. Hoje, nós continuaremos refletindo sobre princípios e valores. E eu queria que você pudesse estar assumindo um compromisso comigo, um compromisso para anunciarmos o Evangelho, um compromisso para sermos como Moisés, aquele que lutou para que a presença jamais deixasse de acompanhar a nação de Israel, e não como Josué, que de repente se acomodou, se acovardou e disse: eu não sei vocês, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu irei servir o Deus de Israel. Nós não podemos desistir das pessoas, nós não podemos desistir de mudarmos as famílias, nós não podemos desistir de trazermos esse evangelho de salvação, de libertação, de redenção. Nós não podemos desistir de trazer a graça de Deus à existência na vida daqueles que estão clamando dos perdidos. Amém? Queria saudar quem está conosco, né? 2 pessoas já chegaram aqui, deixa eu ver quem está aqui. Olha só, nosso querido Odair, lá de São Manuel, sua família, né? O Odair, a Márcia, nossa pequena Sara. Deus os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. A nossa querida Ana Maria Bolsoni, prazer vê-la por aqui, Dona Maria. Sei que a senhora está com a família reunida, sei que a senhora está sendo abençoada, agraciada com a comunhão familiar, com o amor da família, com o aconchego, com o calor. Que Deus possa abençoar a senhora, toda a sua família, todos os seus filhos, seus netos, que vocês sejam tremendamente abençoados. Bem,
O Rui Mendes também conosco, Deus abençoe você, Rui. Nossa querida Deise Cardia também, Deus abençoe você, Deise. A dona Vera Mota, graça e paz, dona Vera, Deus abençoe a senhora poderosamente. O Mailon, Deus abençoe você, Mailon. Deus abençoe sua vida, Deus prospere os seus caminhos, edifique a todo tempo o teu coração forjado na presença do Senhor. Nossa querida Patrícia também conosco, Deus abençoe você, Patrícia, Deus abençoe cada um de vocês. Nosso querido Pedro Pissarra conosco, Deus abençoe você, Pedro, Deus abençoe Pitangueiras, minha cidade natal, uma cidade abençoada por Deus, que me abençoou, que me acolheu, que me educou e que me traz grandes recordações. Nossa querida Dona Leni, seu Nelson, Deus nos abençoe poderosamente, Dona Leni, seu Nelson, que a graça de Deus continue fazendo a diferença no seu lar, na sua casa, na sua família e na sua vida. Nossa querida Regiane também, conosco. Deus abençoe você, Regiane. Deus abençoe sua casa. A Janaína também. Deus abençoe você, Janaína. Deus nos abençoe poderosamente. Nossa querida Cissa Panini conosco. Queria deixar um recado. A Cissa está fazendo um kit Dia das Mães, um kit lindo, maravilhoso, um capricho, um mimo tremendo, uma toalha, com bordada, caprichada, coisa linda, para que a mamãe possa ser presenteada. Então, é uma toalha, uma máscara personalizada para a mamãe e uma água de cheiro para poder colocar nas roupas, toda a renda deste projeto, desse trabalho que a Cissa está desenvolvendo, ela vai ser revertida para que a gente possa comprar cestas básicas para podermos distribuir para as comunidades carentes. Então, eu queria que você possa, se possível, investir num presente para sua mãe e saber que nós estaremos abençoando vidas, levando alimento para aqueles que precisam. Então a Cissa está aí, está online. Se você quiser fazer a sua encomenda, ter mais detalhes, receber fotos de cada um dos modelos das toalhas que ela tem feito, entre em contato com ela, passa uma mensagem. Cissa, por favor, compartilhe aí seu número de WhatsApp para que você possa receber o contato das pessoas, as encomendas, e você fazer a venda daquilo que você tem ofertado aí, para que nós possamos cumprir essa causa social nossa, amém? A Cláudia Luquete também conosco, Deus abençoe você, Cláudia. Nosso querido discípulo, pastor Luiz Gustavo, lá de São Manuel. Deus abençoe você, meu querido pastor, pastora Dayana, suas filhas, o pequeno Samuel. Deus possa prosperar sua casa, seu ministério, sua vida abundantemente, amém? O Mailo estava nos dizendo o seguinte, efeito dominó. O efeito dominó é exatamente isso, Mailo. Nós cremos no poder do discipulado. Eu discipulo uma pessoa, e essa pessoa discipula outra pessoa. E assim nós fazemos, através do modelo do discipulado, uma progressão geométrica para podermos alcançar vidas, famílias, territórios, e com isso nós vamos trazendo a existência, o céu na terra para tantas pessoas que estão desesperadas, precisando de algo na sua vida, Maio? As pessoas correspondendo aqui, amém, amém. A Cissa diz também levar comida a quem tem fome, E aqui eu vou fazer o inverso, não é só de palavra que vive o homem, nós precisamos também de alimento. Um dia Jesus foi questionado, foi provocado, foi tentado por Satanás a transformar as pedras em pães. E agora nós também precisamos compreender que não é só de palavra que vive o homem, não é só do alimento espiritual que nós vivemos, nós temos que levar, mas fazer a obra assistencial
é uma das coisas que também nós precisamos estar imbuídos, focados e levando esta bênção às multidões. Eu queria dizer para você que nós estamos aqui na GEPAM Bauru, coordenando, pastoreando há 3 anos. E a GEPAM Bauru é uma igreja muito próspera, mas é uma igreja que vive princípios, que estabelece princípios para com todos os nossos discípulos, né? A nossa igreja é uma igreja que traz o assistencialismo como uma verdade. Dízimos e ofertas, elas nos trazem capacidade para trazer socorro, para trazer alento, zelo e cuidado para as viúvas e os menos favorecidos. Nós já fizemos diversas campanhas, nós já fizemos diversos atendimentos, né, a comunidades carentes. Nós chamamos aqui em Bauru uma comunidade que fica ali nas proximidades do cemitério de Ioído, né, a terra da provisão. E nós cremos que aquele acampamento de sem teto será um grande celeiro de vidas e de conquistas. Amém? Pastor Luiz Gustavo está dizendo o seguinte: a fé sem obras é morta. Então, a fé tem que ter obras, a fé tem que ter zelo, a fé tem que ter cuidado, a fé tem que ter vida, a fé tem que trazer à existência aquilo que Deus nos ensinou a exercitar, o amor. Quem ama, abençoa. Quem abençoa é abençoado. E nós somos provados diante disso tudo nas nossas vidas. Nós somos provados a todo tempo e a todo instante. Amém? Já falei demais, já fiz aqui o jabá da noite, já fiz o meu merchan, mas agora nós vamos falar de palavra de Deus. Amém? Olha, a palavra de Deus fala que nós temos que gerar nas nossas vidas um modelo. Paulo nos disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em que nós devemos imitar a Cristo? Nós devemos imitar a Cristo no seu jeito de andar, no seu jeito de falar, no seu jeito de tratar as emoções. Em que nós devemos imitar a Cristo? Essa é uma reflexão que hoje no nosso devocional nós precisamos mergulhar nela. Nós devemos imitar a Cristo em todas as áreas da nossa vida, conforme Ele se tornou o modelo para as nossas vidas. Um modelo de comportamento, um modelo de hábitos, um modelo de conduta, um modelo de inteligência emocional, um modelo de amor, um modelo de zelo. E quando nós começamos a buscar, e quando nós começamos a compreender o que é que nos pauta para vivermos este modelo, Deus nos ensina que existem princípios que Ele estabeleceu através da sua palavra, através dos seus decretos, através dos seus mandamentos, através das suas ordenanças, princípios externos criados por Deus, para que dentro de nós pudéssemos estabelecer valores na nossa vida, valores estes que fariam com que os princípios de Deus sejam cumpridos na nossa forma de agir, na nossa forma de nos comportar, na nossa forma de agir, na nossa forma de solucionar problemas, na nossa forma de reagir, na nossa forma de desenvolver o nível de maturidade que Deus pede a cada um de nós. Então, vivermos por princípios e por valores é uma verdade que nós devemos conduzir para que a nossa vida seja uma vida alinhada com a promessa que Deus tem. Meus queridos, tem sido muito difícil ser pastor, ser líder nos tempos atuais. Em cada esquina existe uma igreja.
Em cada esquina existe uma palavra. Em cada esquina existe um estilo. Isso é bom, isso é maravilhoso. Porém, nós precisamos compreender se dentro de cada uma destas opções que a fé tem nos proporcionado, nós vamos encontrar pessoas, líderes, pastores, que estão pregando princípios e valores bíblicos para que uma pessoa possa alcançar a sua salvação, a estatura de varão perfeito, a estatura daquele que vai morar no céu, que está conduzindo a vida do seu rebanho para que as suas ovelhas possam ter o seu nome escrito no livro da vida. É muito comum a gente ver pessoas dizendo assim: ele morreu, foi para o céu, está com Deus. Olha, é uma estrelinha que agora brilha, que agora está na presença de Deus. Sabe, sem fazer julgamento, sem fazer juízo, sabendo que isso compete única e exclusivamente a Deus. Mas nós precisamos compreender que Jesus disse que existe um caminho, existe uma verdade e existe a vida. E que este caminho, verdade e vida é Ele, Jesus, o nosso Cristo. E que sem Jesus ninguém vai para Deus. Ninguém vai viver a eternidade. Então nós perguntamos e nós refletimos: como é que uma pessoa homicida, assassina, tranqueira, pilantra, maldosa, morre e vai para o céu? Como que uma pessoa que vive uma vida devassa, uma vida de pecado, de luxúria, de adoração à carne, de adoração a ídolos, a demônios, a um processo de degradação, vai morrer e vai para o céu? Como que adúlteros, homossexuais, como que pessoas que deturmam a relação sexual vão morrer e vão para o céu? Como? Tudo aquilo que foge dos princípios, tudo aquilo que foge dos mandamentos, tudo aquilo que foge das ordenanças é pecado. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos arrependermos para podermos encontrar salvação nas nossas vidas. Nós estamos falando de opções de igreja. E existem igrejas que deixaram de falar de salvação. Existem pastores hoje que não falam mais de pecado porque têm medo de trazer confronto para as ovelhas, têm medo de trazer a verdade à tona e espantar o rebanho e a igreja se esvaziar. Sabe, meus queridos, nós não podemos esconder a verdade, mas nós não precisamos ficar usando chicote para poder trazer a verdade na tua vida, nas nossas vidas. Nós temos um cajado, e o cajado é para aproximar, o cajado é para poder trazer para perto, para trazer cuidado, trazer zelo, mas o cajado também é para poder orientar o caminho que deve ser seguido. Então, nós como igreja, nós como homens e mulheres que estamos buscando viver a eternidade na presença de Deus, a vida abundante que só vem com a presença de Deus, nós precisamos trazer à existência aquilo que é correto. Meus queridos, viver por princípios e viver por valores é ter uma vida separada. O que é ter uma vida separada? É viver uma vida em santidade. Nós precisamos buscar a santidade nas nossas vidas. Um dia, Deus nos separou. Um dia, Deus nos legitimou. Um dia, Deus disse: esse é meu filho. E eu lhe pergunto hoje, quando Deus te separou e quando Deus lhe disse: esse é o meu filho, hoje Ele tem se alegrado com você, com a tua conduta,
com o teu comportamento, com a tua forma de pensar, com a tua forma de agir, com a tua forma de ter atitudes, você tem honrado o nome de Deus? É muito comum nós olharmos e vermos, Deus é fiel. Sim, um dos princípios de Deus é fidelidade. Um dos princípios irrevogáveis, imutáveis de Deus é que Ele é fiel, Ele é justo, Ele é correto. Agora, a reflexão que nós precisamos fazer é: Deus é fiel e eu estou sendo fiel ao meu Deus? Eu estou sendo íntegro aos princípios de Deus? Eu estou sendo íntegro aos valores que Deus estabeleceu para a minha vida? Aos valores que me fazem desejar viver e morar no céu? A viver o céu aqui na terra? A abrir minha boca, profetizar e ter autoridade para ver demônios sendo expulsos, milagres acontecendo, vitórias no sobrenatural nos alcançando? Nós precisamos compreender, nós precisamos avaliar, nós precisamos a todo tempo e a todo instante rever o nosso nível de santidade, revermos o nosso nível de santificação, vivermos os princípios de Deus nas nossas vidas para trazer à existência os valores de Deus. Olhe, João, capítulo 16, verso 7 e verso 8 diz assim, palavras do Senhor Jesus, não são palavras minhas, hein? Preste atenção. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, Jesus vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meus queridos, aqui Deus mostra para nós uma revelação tremenda. Quando o Espírito Santo de Deus vem, ele vai fazer uma separação entre quem é do mundo e quem é de Deus. Quem é do mundo vive o pecado, não conhece a justiça e não conhece o juízo de Deus. Porém, quando o Espírito Santo de Deus toca nas nossas vidas, quando o Espírito Santo de Deus se revela a nós, nós nos tornamos conscientes, convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E aí, nós precisamos avaliar qual decisão eu tomo, qual comportamento eu quero seguir? O comportamento que me leva para o caminho largo, para o caminho amplo, cuja porta é grande, mas que me leva à condenação e ao fracasso e ao destino de choro eterno? Ou eu escolho o caminho que é justo, que é apertado, mas é o caminho que me leva para a salvação, o caminho cuja porta é pequena, mas que me leva a viver a eternidade na glória, na presença, junto do nosso Deus, junto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os anjos e todos os santos. Meus queridos, nós precisamos realmente avaliar qual destino que nós queremos tomar. O comportamento que o mundo tem é o comportamento das pessoas que não conhecem a Deus, pautado nos conceitos naturais, pautado nos conceitos humanos, pautado nas ideologias humanas ou até em crenças que são contrárias aos princípios da palavra de Deus. Esse é o comportamento daqueles que um dia pagarão o preço das suas escolhas. Eles não têm a visão do eterno, eles não têm a visão celestial, eles não vivem esses propósitos.
E olhe, quando nós compreendemos tudo isso, nós compreendemos que nós temos o Consolador e que Ele estará conosco todo o tempo, toda a verdade será determinada por Ele nos nossos corações. Olhe, João 14:17, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estás com vós. Tem sido muito triste a gente ver pessoas que não têm crença, que são ateus, que se declaram ateus. Pessoas de outras denominações, de outras religiões, de outras crenças, de outras condutas religiosas, dizendo assim: mas os evangélicos, mas os cristãos, mas aqueles não estão se comportando. E aí a gente pergunta, como que nós estamos sendo julgados por aqueles que não têm princípios e não têm valores? Nós estamos sendo julgados por aqueles que não têm princípios e não têm valores, porque nós estamos abrindo mão dos princípios e nós estamos negociando os nossos valores. Meus queridos, quando nós negociamos aquilo que vem do alto, nós nos tornamos vergonha para o Evangelho. Quando nós negociamos aquilo que é estabelecido por Deus, nós comprometemos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é único. O corpo de Cristo, ele é um só. Como um corpo humano, se eu tenho uma unha encravada, todo o meu corpo vai sofrer. Muitos cristãos estão abandonando os seus princípios. Muitos cristãos estão negociando os seus valores e estão comprometendo todo o corpo de Cristo. Hoje, eu queria trazer à existência um renovo para a tua vida, para que você se permaneça firme, forte e se fortaleça nas suas convicções, para que você jamais negocie os valores com o mundo, porque o mundo não vai conseguir entender quais são os teus valores. As pessoas que estão no mundo, elas se pautam e se norteiam por outros valores, por outros princípios. Tantos equívocos nós temos visto e convivido que tem gerado lamúria, dores, pranto e muito remorso. Mas nós, os cristãos, temos valores, temos princípios. Queria saudar aí o pastor Marcel, que acabou de chegar. Deus abençoe você, meu querido, meu lindo, meu discípulo. Pastor Marcel, ele é o meu Timóteo. Anda junto comigo, caminha junto comigo e tem feito a minha vida uma vida de alegria, de paz. Bem, a Beth está nos dizendo, às vezes nos calamos e deixamos de lado o sim, sim e o não, não. Beth, eu queria dizer algo, né? Muitas vezes nós nos calamos porque às vezes a gente se torna um pouco omisso nas questões de tentar mostrar verdades. É natural, é um mundo que vive de tanta aparência, de tanto conflito. A gente às vezes não quer ser aquela pessoa chata, desconfortável, aquela pessoa intragável, mas nós precisamos nos posicionar, pelo menos, sendo um modelo das nossas vidas, né? Eu queria falar sobre alguns princípios. O Salmo 11, verso 7, diz assim: porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para os retos. Amém? Beth, omissos e coniventes, né? Às vezes a gente vê alguma pessoa errando e a gente não fala. E a gente é omisso por não ensinar o certo, né? Pergunto para você, se nós vemos um filho nosso pegando um lápis de um amiguinho e levando para casa, porque ele acha que o lápis pode ser dele,
Qual é a postura que nós temos? Eu me lembro quando eu era criança e um dia eu cheguei com um apontador em casa. Acho que era um apontador. E minha mãe viu aquilo e disse: onde você conseguiu esse apontador? Eu disse: era do fulano, ficou comigo. E a minha mãe aquele dia me advertiu. Ela disse: amanhã você vai levar e vai devolver este apontador para o seu amigo. O apontador não é seu. O apontador pertence a outra pessoa. Você não pode pegar aquilo que não é seu. A mamãe amanhã compra um apontador para você, mas você vai devolver esse apontador para o seu amigo. Fui advertido, fui punido, fui educado. Então, muitas vezes, a gente precisa ter esse discernimento, não só com os nossos filhos, mas às vezes no trabalho, quando a gente vê coisa errada acontecendo, ou a gente é induzido a fazer coisa errada, né? Eu tenho um perfil na minha condução administrativa da empresa. Eu não participo de licitações públicas, porque uma vez eu fui participar de licitação pública e no meio do negócio eu fui obrigado a fazer algo que contraria os meus princípios éticos e morais. E eu tive que fazer porque senão eu ia perder tudo aquilo que eu tinha investido naquela obra. E eu disse: eu nunca mais participo de licitação pública. Então, nós precisamos compreender que nós precisamos viver Salmos 11:7, princípio de justiça. O Senhor é justo, Ele ama a justiça e olha para aqueles que são retos, para aqueles que são justos. Um dos valores que nós precisamos cultivar na nossa vida é o valor da justiça. O senso de justiça é imprescindível para que as pessoas vivam relações equilibradas, corretas, uma com as outras. Como que nós podemos compreender que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, se eu não tiver senso de justiça, se eu não tiver um valor de justiça, se eu não tiver um princípio que estabelece o que é justo nas nossas vidas? A Beth está dizendo o seguinte: quando a criança é educada, muitas pessoas vão achar que vai causar trauma. Não, vai causar trauma, Beth, se nós agirmos conforme a psicologia moderna, trazendo a existência, o lado do eu, da individualidade da criança. Não, nós precisamos educar, nós precisamos mostrar, nós precisamos conduzir com justiça, com amor e com zelo. Pastor Marcel um dia me ensinou algo que diz o seguinte: correção sem amor, ela é traumática, mas todo o nível de correção em amor, ela gera virtude, ela gera bênção, ela gera conquista. Nós devemos saber amar para podermos exercitar todas as coisas. Então, primeira coisa, valor de justiça. Segunda coisa, Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a própria verdade. Nós não podemos hoje relativizar o que é a verdade. E nós temos vivido pessoas que criam mentiras como se fossem verdades, que relativam a verdade. Olha, eu sempre que falo sobre a verdade, eu costumo dizer: a verdade é como uma mulher grávida. Ou a mulher está grávida, ou ela não está. É sim ou não. A verdade é sim ou não. Ou você fala a verdade, ou você está falando a mentira. Se você está falando a verdade,
você está pautado num princípio que estabelece algo correto para a tua vida. Se você está falando mentira, uma mentira vai trazer consequências danosas para as nossas vidas. E uma consequência danosa para as nossas vidas vai fazer com que nós caminhemos pelo caminho do engano, pelo caminho que nos leva à perdição. Então, a verdade ela é binária, né? Tem dois lados só, é sim ou não. E não existe meia verdade. Não existe algo que é meio mentira. Ou é verdade ou é mentira. É certo ou é errado. E hoje nós vemos filosofias humanas, ideologias humanas e pessoas que estão dizendo: se está bom para mim, é o que eu quero. Meu corpo, minhas regras. Minha vida, minhas decisões. E a gente vê tantas pessoas caminhando por caminhos que vão lhe trazer sequelas por não conseguirem compreender que ela está abandonando ou está negociando os seus valores. Pastor Marcel escreveu: a verdade dita sem amor é crueldade. O Mylon está nos dizendo: apanhei tanto quando era pequeno por aprontar e o único trauma que peguei foi de fazer a coisa errada. Amém? É isso mesmo, Mylon. Né? Quantas vezes nós aprendemos por sermos punidos, castigados, e aí nós pegamos trauma dos erros e aprendemos a não fazer mais o erro. Sabe? Vamos falar algo aqui que eu já disse para alguns discípulos, dos nossos discipulados. Nós estamos vivendo um contexto de ideologia humana que todos reclamam e ninguém sabe obedecer. Ninguém sabe cumprir regras. Outro dia eu estava vendo uma pessoa e ela dizia: para que tanto radar? Para que tanto radar? Radar, isso é coisa do Dória, vou falar do Dória, do governador, do fulano, do Beltrano, que quer roubar a gente, que é isso, que é aquilo. E eu disse para ela: meu querido, sabe por que tem radar? Porque as pessoas não sabem obedecer uma regra. Uma regra que estabelece a velocidade máxima que se pode percorrer naquela via. Só tem radar porque as pessoas não sabem cumprir regras. Porque se soubessem cumprir regras, o dono do radar morria de fome. O dono do radar ia pagar para poder comer, porque ele não ia conseguir atribuir uma multa sequer. Assim é as nossas vidas. Existem princípios e nós não conseguimos ser obedientes. E quando nós não somos obedientes, nós queremos arrumar argumento para justificar as besteiras que nós fazemos, para justificar as nossas infantilidades, para justificar os nossos erros, os nossos equívocos, e arrumar um culpado. O culpado é o corrupto que colocou o radar. Assim como nas nossas vidas, quando nós pecamos, nós associamos alguém para poder culpar dos nossos erros. O culpado é meu pai, o culpado é minha mãe, o culpado é meu avô, o culpado é meu pastor, o culpado é Deus. Meus queridos, nós precisamos trazer à existência um valor chamado obediência. Obediência. Ontem nós tivemos uma célula aqui em casa e a célula foi linda. Nós tínhamos mais... Não vou falar quantas pessoas tinham aqui, senão nós vamos falar que tinha aglomeração ontem aqui em casa. Então nós estávamos em muitas pessoas ontem aqui. E nós estávamos conversando ao final da célula. E nós estávamos refletindo sobre a questão do Covid. E aí nós entramos no tema: por que o Japão, por que a China, por que a Austrália conseguiram superar o Covid sem traumas e sem sequelas?
E aí eu disse, você já parou para pensar, né? Qual é o nível de educação e de disciplina de um chinês, de um japonês, de um alemão, de um australiano? Olhe, analise qual é o nível de comportamento dessas culturas e compare com o nível cultural e de comportamento que nós vivemos aqui no Brasil. Aqui no Brasil fala assim, vamos manter o distanciamento social. Aí aparece alguém dizendo, mas e meu direito de ir e vir, como que faz? E o meu direito de ir, o meu direito de voltar, e o meu direito de falar. E aí vira uma desobediência generalizada. Alguém fala assim, quando você estiver infectado, fique em casa, se isole, não vá para a rua. E aí outro fala assim, eu estou de máscara, eu vou só no supermercado. E quantas pessoas foram transitar na rua, estando infectadas com Covid positivo, por desobediência, por falta de amor ao cidadão, ao seu par, àqueles que são seus próximos. Cultura, educação, obediência. Obediência fala da cultura do céu. Obediência fala da cultura que Deus quer que nós tenhamos. Obediência fala de nós respeitarmos aquilo que vem de Deus. Deus tirou a nação de Israel do Egito e colocou para poder caminhar no deserto. E a nação de Israel não sabia o que eram regras, não sabia o que era obediência. A nação de Israel passou 400 anos no Egito sendo moldada pelo conceito de Faraó. Mas aí Deus estabelece os mandamentos, princípios para que houvesse obediência, princípios para que aquela nação pudesse conquistar um novo tipo de pensamento, para que o seu novo tipo de pensamento pudesse proporcionar novos hábitos, novas condutas e novas atitudes. Quando nós entramos na presença de Deus, o nosso pensamento deve mudar, as nossas condutas devem ser alteradas e nós devemos estabelecer a obediência como algo imutável, inegociável nas nossas vidas, um valor que Deus estabeleceu para que nós possamos viver vitórias. Meus queridos, obedecer, muitas vezes, é nós não concordarmos, não conseguimos compreender o porquê, mas sermos obedientes para que Deus possa ser honrado. E que Deus, sendo honrado, nós também venhamos a ser honrados por Ele. Isso fala de lealdade, isso fala de honestidade, isso fala de honra, isso fala de valor firmado na verdade que é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Honestidade, lealdade, honra, fidelidade. Meus queridos, nós não podemos duvidar disso. Nós não podemos evitar isso nas nossas vidas. São valores que nós devemos cultivar. Outro valor que nós devemos cultivar é a gratidão. Deus nos diz assim: sejam gratos por tudo e por todas as coisas. Você está tendo dificuldade na sua vida? Agradeça a Deus. Você está tendo problema na tua vida? Agradeça a Deus. Você está tendo aflições, angústias? Agradeça a Deus. Sabe por quê? Porque às vezes Ele está te livrando de algo. Às vezes Ele está te direcionando para algo. Às vezes Ele está te corrigindo para algo. Às vezes Ele está transformando o teu destino de uma forma que você nem está percebendo, mas que você está sendo conduzido para que a vontade dele se cumpra na sua vida. O brasileiro, as nossas vidas, tem deixado de ter nos nossos lábios palavrinhas, por favor, muito obrigado, eu estou grato,
valeu, ó joia, que bênção. O brasileiro perdeu o senso de verdade e por isso tem deixado de exercitar a gratidão. Agradecer a Deus por todas as coisas é algo que um cristão precisa aprender. Nós temos vivido com muitas pessoas que são ingratas. A ingratidão é o oposto, é a antítese da gratidão. A ingratidão é aquela pessoa que gospe no prato que comeu, que vive a maledicência, a murmuração, que vive a falta de respeito. Existe um ditado que diz assim: alimente um homem por 10 anos e em 10 dias ele vai se esquecer de você. Alimente um cachorro por 10 dias e ele vai se lembrar de você por 10 anos. E aí nós perguntamos, por que a diferença? Por que um animal irracional sabe ser grato, sabe exercitar amor, e um homem que tem a inteligência, que tem o raciocínio, que tem a intelectualidade, que sabe pensar, exerce com tamanha frieza a ingratidão na sua vida? A ingratidão parte do coração de pedra, do coração peludo, do coração que não tem Deus. E olhe, quem vive a ingratidão tem dificuldade para estabelecer perdão para as pessoas, perdão para os relacionamentos, perdão para a sua vida. Quem vive a ingratidão vive a inexistência do amor ao próximo. Pastor Marcel colocou aqui para nós, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, sim, né? A Janaína está nos dizendo, os tempos difíceis nos amadurece, nos molda como Deus quer, porque estamos com o coração aberto ao confronto e à mudança. Deus sabe onde está o nosso coração. Essa menina, Deus abençoe você, Janaína. Esse é o cerne. Esse é o cerne, Janaína. Quando nós entregamos o nosso coração para Deus, quando nós atendemos ao pedido que Deus faz, filho meu, dá-me o teu coração, nós não vamos negociar os nossos valores, porque nós sabemos que o nosso coração está nas coisas celestiais. A nossa vida foi entregue para Deus. O nosso comportamento é um comportamento alinhado com a verdade, com os princípios que Deus estabeleceu. Olhe, Paulo, quando escreveu a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala sobre o amor. Ele fala que o amor tudo suporta, que ele podia falar em línguas, que ele podia falar em mistérios, que ele podia fazer o que fosse, mas se não tivesse amor, nada ele seria. O amor não é injusto, o amor não é pecaminoso. Pelo contrário, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não sofre a inveja, o amor não é leviano, o amor não tem soberba. Nós precisamos pautar a nossa vida por um valor chamado amor. O amor que nos libertou, o amor que nos salvou, estabeleceu um destino para cada um de nós. E nós precisamos compreender. Paulo, no verso 11 do capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando nós nascemos de novo,
quando nós somos renovados, quando nós somos transformados, nós precisamos buscar o crescimento, deixarmos de viver aquilo que nos trouxe aborrecimento, sequelas, as coisas de menino, para podermos passar a ter um alimento sólido, uma vida solidificada, um alimento real para vivermos as coisas de adulto e abandonarmos as coisas pequenas. Meus queridos, que o amor seja uma verdade. A dona Vera está nos dizendo o seguinte, Romanos 12, 2. Não vos amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, dona Vera. Quando nós negociamos com o mundo, nós fazemos com que o mundo entre na nossa vida. E aí nós nos amoldamos, nós nos conformamos, nós nos ajeitamos com os padrões do mundo. Porém, como nós já vimos antes, o Espírito Santo não tem parte com o mundo, e o mundo não o conhece. E o mundo não sabe quais são os seus valores, o mundo não sabe quais são os seus princípios, o mundo não consegue compreender o porquê das renúncias, o porquê das decisões, o porquê não pode as coisas, porque ele não vive os princípios. Então a palavra de Deus está dizendo, Romanos 12, 2, para nós, não aceite esse padrão do mundo, porque isso não é verdade. Isso não é correto, isso não é lícito, isso não é justo, isso não é valor divino. Mas transforme o vosso entendimento, renove a tua mente, para que os valores da palavra, os valores de Deus, os valores verdadeiros, te conduzam a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua descendência, para as tuas gerações. Descendência que irá gozar, que irá desfrutar de todos os princípios que são pautados e que nos conduzem a valores verdadeiros. Meus queridos, o Evangelho não é barato. O Evangelho tem um preço a ser pago. Um preço de renúncia, um preço para podermos transformar as nossas mentes, para podermos transformar o nosso nível de agir, a nossa conduta. E aquele que é transformado, aquele que é impactado pelas mudanças, aquele que é pautado a sua vida por princípios e por valores, ele estabelece e ele recebe todos os benefícios que a graça de Deus existe e foi derramada sobre as nossas vidas. Que benefícios são esses, meu querido? Você foi salvo. A salvação chegou até você. A tua vida é preciosa. A tua vida não tem mais nenhum escrito de dívida e de condenação. Você é liberto do teu passado, dos teus traumas, dos teus erros, dos teus vínculos. Você não tem mais nada que te proporcione escravidão. Você foi destinado a ter uma vida de prosperidade, com a provisão que Deus tem para a tua casa, para a tua existência, para viver protegido por Deus. As mãos do Senhor estão sobre você, estão sobre a sua vida, quando você decide viver e caminhar por princípios, estabelecendo valores para a tua vida, e com toda certeza, sabendo que Deus tem um destino e uma herança que são tuas. Você é filho, você é abençoado, você tem um decreto, e nós precisamos compreender que nada nem ninguém pode roubar tudo isso das nossas vidas. Somente nós podemos abrir mão disso, quando nós negociamos os valores e rompemos os princípios.
Você foi chamado para viver os melhores dias da sua vida. Você precisa decidir caminhar pelo caminho da verdade. Deus nos abençoe poderosamente nessa noite. Eu queria orar com você. Eu queria que hoje você pudesse dizer para Deus que você possa ser forte, que você possa ser perseverante, que você possa ser ousado para viver nesse caminho que vai te conduzir a viver e desfrutar dos benefícios da graça de Deus. Bem, vamos orar? Queria orar com você. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar nesta noite poderosamente. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é lindo, Senhor, saber que o Senhor estabeleceu mandamentos, princípios, primícias, ordenanças para a nossa vida. Não para que nós possamos achar que o Senhor é um pai punitivo, maldoso, que não compreende a vontade dos teus filhos. Não, pelo contrário, Senhor. Nós sabemos que tudo que o Senhor tem feito é para nos educar, é para nos ensinar, é para proporcionar para as nossas vidas uma vida abundante, uma vida pautada por valores e por princípios. Uma vida, Senhor, onde o teu nome é adorado, onde os teus mandamentos, Senhor, são os princípios que nós estabelecemos para gerar os valores nas nossas vidas. Pai, cuida das nossas emoções, cuida das janelas da nossa alma, cuida dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, para que nós possamos ver e ouvir e filtrar, Senhor, aquilo que não nos pertence, aquilo que não é legítimo, aquilo que contamina a nossa vida. Pai, abençoe, prospere, tenha provisão, tenha a tua proteção sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, aquele que está fraco, fortaleça. Aquele que está oprimido, traga à existência o renovo. Pai, que as janelas dos céus estejam abertas, chuvas de bênçãos caiam sobre os teus filhos, que eles possam, Senhor, gerar vida e que esta vida seja abundante. Pai, nos ensina, nos molda, nos fortaleça. Pai, que o teu milagre nos alcance, que os sinais, prodígios e maravilhas sejam evidentes nas nossas vidas. Pai, que o fruto das nossas mãos seja benigno, que a tua virtude, Senhor, nos alcance, para que as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor e ao nosso derredor, sintam a tua presença e vejam, Senhor, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, para que eles também desejem isso na vida deles. Pai, nós necessitamos de Ti para mudar este mundo, para mudar as nossas vidas, para sermos, Senhor, o pregador das boas novas, o anunciador das boas novas, que a Tua revelação nos alcance, para que nós possamos levá-la aos perdidos, aos cativos e aos necessitados. Pai, que o amor prevaleça, que o teu perdão seja algo que traga um bálsamo de cura para as nossas vidas. E assim, Senhor, eu abençoo cada lar, cada vida e cada família, em nome de Jesus. Amém? Pastor Marcel está escrevendo um texto aqui, olha, Miqueias, capítulo 7, versos 18 e verso 19, e diz o seguinte: quem é semelhante a ti, Deus, que perdoa a iniquidade
e que passa por cima da rebelião restante da sua herança. Ele não retém a sua ira ele não retém a sua ira para sempre. É que está entrando uma coisa aqui, eu não estou... Me perdi. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançará todos os seus pecados nas profundezas do mar. Olha que tremendo isso, né? Deus é piedoso, Deus tem piedade, Ele perdoa as nossas iniquidades, Ele está dizendo que todos os nossos pecados são lançados como na profundeza do mar, para que sejam esquecidos. Amém? Então, nós temos um Deus que gera princípios nas nossas vidas e que esses princípios possam nos levar a um caminho de verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Vamos nos mover por princípios, vamos nos mover por verdades, vamos nos mover por valores. Deus nos abençoe, Deus nos proteja, Deus nos edifique, Deus nos guarde e nos livre de todos os males. Amém? O Senhor é conosco hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Meus queridos, nos vemos amanhã às 19 horas. Sexta-feira temos culto Flow, sábado temos culto dos jovens e no domingo temos um culto especial de ceia do Senhor e celebração de Dia das Mães. Nós gostaríamos de sentir o calor humano, a verdade, a transparência e a vida que nós recebemos das nossas mães para podermos homenageá-las. Sejam todos muito bem-vindos no culto. Nós estaremos com todos os protocolos sendo cumpridos, álcool gel, distanciamento, para poder recebê-lo, você e a sua família, em nome de Jesus. Beijo no coração, graça e paz. Shalom, shalom, shalom. Amo vocês. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei? No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre